Diga comigo assim, hoje. Diga assim, a partir de hoje, o leão vai passar fome. Chegou a hora do leão jejuar. Deixa eu ver o que foi que fizeram aqui. Rapaz, olha aí, rapaz. Glória a Deus. Eu conheço esse cara é gente boa. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Mas diga, aqui não. Aqui ele vai passar fome. Amém? Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Paz, os homens tão afinados. Glória a Deus. Agora as mulheres dão uma salva de palmas para esses homens educados. Aleluia. Pode sentar. Eu queria que você entendesse o meu coração. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você ganhe toda a sua família para Jesus. Você vai para o céu. Eu quero que o seu testemunho seja um testemunho maravilhoso de boca calada. Amém? Com atitudes que realmente vai fazer diferença. É esse o meu coração. Mas para isso a gente precisa tomar algumas iniciativas, irmãos. Mudar algumas coisas, porque tem alguma coisa errada que não está certa. Você concorda comigo? Tem alguma coisa errada que não está certa, como diz o pastor Anderson. Então, amados, mas isso é conosco, tá? Isso é com cada um de nós. E eu estou com um propósito mesmo de ensinar a igreja. De ensinar a igreja. Bíblia. Da gente botar em prática. Para que a gente seja encontrado fiel em tudo. Você concorda comigo? Eu estou muito quebrantado esses dias, fazendo autoexame, consertando algumas coisas da minha vida. Porque tem que ser assim, irmãos, diariamente. Não é que isso vá me... que Deus vai me amar mais por causa disso. Não. Não é nada disso, não. É para que realmente Ele olhe para mim e diga: servo bom e fiel. É o serviço. Ok? A salvação é de graça e pela graça. Mas galardões a gente recebe se trabalhar. E aí tem a nossa parte de se envolver, de queimar o nosso coração de novo, ser apaixonado por Jesus. A igreja, é isso que eu estou sentindo, a igreja de um modo geral, nem a Ágape não. A igreja de um modo geral esfriou. Mas é hora de aquecer esse negócio em nome de Jesus, amém, amado? E conte comigo para isso. Conte comigo para isso. Então, nesse versículo que nós lemos, e aí eu faço meio que apóstolo, deixa o versículo aí. Eu quero te dizer que ela escreve isso no tablet dela, tá? Ela escreve. Ela escreve, aí diz assim: pedi para deixar o versículo. É por isso que ela se perdeu aqui, porque ela vai aí de repente parece que deu um branco aí pronto. É muito engraçado, rapaz. Você tem que conviver com a Geralda. Estava falando para o Jean. Jean, que momento bom que eu estou vivendo com a Geralda. Geralda é uma mulher muito alegre. Ela vive rindo. Amém? Não sei se é porque eu dou muito presente para ela, mas ela vive alegre. Né? Alegrinha, alegrinha. Muito bem, vamos voltar para cá, né? Então, nesse versículo, e eu queria que você estivesse olhando para ele, o apóstolo Pedro está nos alertando sobre o perigo real e constante das forças espirituais que procuram nos afastar de Deus.
O diabo, ele não pode te tocar. Isso é claro na Bíblia. Estou falando de crente. Estou falando de meia boca, não. Meia boca, meu filho, ele devora com a maior facilidade. Eu estou falando de crente. Ele não pode tocar em cristão. Em crente cristão. Não pode. A Bíblia diz isso. O diabo não pode nos tocar. Ele só toca se tiver brecha. Agora, ele procura nos afastar de Deus. Ele procura nos afastar de Deus. Você já viu a estratégia do leão? Do leão num bando? Quem já viu aquele National Geographic? Aqueles programas? Interage comigo, vamos lá, deixa de tolice. Você já viu leão correndo atrás de animal em algum programa, alguma vez na sua vida? Levanta a mão aí. Muito bem, é isso que eu quero de você, que você reaja. Show de bola, você já viu isso? Quem é que eles procuram? Eles procuram os mais novos. Olha para mim. Quem é que o leão procura? Os mais novos, os doentes e os mais velhos. E aí eles fazem estratégias para afastar, para tirar do grupo. Isso com todo tipo de rebanho, de todo tipo de bando. Eles fazem isso. Eles procuram os mais novos, eles procuram os doentes e os mais velhos. Ok? E aqueles que têm menos força. Então, é isso que ele faz. Ele vai querer te afastar de Deus, te afastar da tua proteção, te afastar da igreja, te afastar dos teus grupos. Então, te afastar da célula, né? O diabo, então, é descrito aqui como um leão que ruge. Deixa eu te dizer como é que é. As leoas é quem caçam. Na grande maioria dos bandos, são as leoas que caçam. O leão, aquele de juba grande, é o mais velho. Aquele ali é o pai de todos. Ele cruza com todas as leoas. Ele é o chefe do bando. Ele já é um leão cansadão, mas ele é cheio de estratégia e tem moral. O ruge dele põe os novos para correr. Quando ele ruge, os novos correm, os novos leãozinhos correm, não ficam não. O cara é brabo. Então preste atenção à estratégia. Ele vai para frente, na direção em que o vento está batendo. O leão, o velhão. Porque todo animal, quase todo animal, tem um bom olfato. As leoas ficam por trás da manada, por trás do bando. É como mais ou menos se fosse assim, ó. Eu sou o leão e aquele pessoal que está ali atrás são as leoas. E aqui vocês são um bando. E aí, o que ele faz aqui? O vento que está batendo a favor está levando o cheiro dele para os animais. Os animais já ficam tudo. Tem leão por aqui. Então ele se levanta aqui e ruge. Uou, aquele rugijão. Vocês gostaram do leão? Aí ele ruge. E o bando se dispersa e corre para trás. Quando corre para trás, quem está lá? As bichinhas. Né? Aí, meu amigo, começa aquela correria. Mas ele já sabe quem vai atacar. Eles já sabem. Tem uma cabeça lá. Tem uma líder lá. E ela corre atrás e as outras já vão tudo cercando. Acabou, eles vão em cima. Até pegar. Não seja presa fácil. Ele está ao derredor. Não pensa que você está escondido do diabo. Não está. Presta atenção. Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, quando olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus em nós. Ele não nos vê. Ele não vê os nossos pecados, Ele não vê as nossas dificuldades. Não. Deus, quando olha para nós, se nós estivermos debaixo do sangue, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê um homem e uma mulher perdoado. Mas o diabo não. O diabo, ele nos vê.
O que significa isso? É que ele conhece a tua fraqueza. E se ele não conhece, ele vai rondar até descobrir qual é. E não te preocupa, porque ele vai atacar só ali, até ele te pegar. Então, primeiro conselho para você nessa noite: muda e muda já. Porque senão vai ter uma hora que ele vai te pegar. Ele vai destruir a tua vida, vai destruir tuas finanças, vai destruir teu casamento, vai destruir teus relacionamentos, vai destruir teu trabalho, vai destruir teu emprego e vai destruir você. Porque é como disse aqui a Nazireu. Eu fui para o mundo e caí na bagaceira. É assim. E se não tivesse um trabalho nazerado aqui, o pacto que foi feito aqui não teria valido na vida dela. Que foi feito um pacto de nazerado aqui. Nós temos pessoas aqui, não como no Antigo Testamento, mas que estão, e eu estou confiante que Deus está agindo no meio deles, mas que estão trabalhando e que o negócio vai pegar daqui a pouco, meu irmão. É como eu disse aqui, nós estamos trabalhando calado, mas Deus está fazendo. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. O diabo, ele é descrito aqui, então, como um leão que ruge. Você já entendeu como é. Então, ele está sempre à espreita, procurando brechas para devorar e destruir. Então, a nossa postura como cristãos deve ser de constante alerta e vigilância. Diga, alerta e vigilância. Então, isso vai fazer o leão, que é Satanás, jejuar. Ele vai passar fome. Se você vigiar, se você está alerta, em vigilância, Satanás vai jejuar. O leão vai jejuar. Ele não vai devorar ninguém. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Então, o que dá brecha para Satanás são os nossos pecados. Você tem pecado de... Como é que eu chamo? De estimação, que você cuida dele. Vício de pornografia, vício, sei lá de quê, mentira, sei lá de quê. Ignorância, maltrato. Minha pergunta para você: por que você não deixa? Vou dizer por quê. Porque não está lutando. A luta, eu já sei quando é que uma pessoa está começando a ganhar. É quando ela começa a sofrer. Quando ela começa a sofrer por aquilo que ela não sofria, que ela não tinha, nem ligava, mas aí começa a incomodar, ela começa a sofrer. Eu digo, opa, começou a luta, começou a batalha. Então, se você não está sofrendo por causa dos teus erros, por causa das tuas dificuldades, se você está muito satisfeitinho com a sua vida de pecado, eu quero dizer, se você ainda não foi pego por ele, está muito próximo. Então, isso aqui é uma vigilância, um alerta no dia de ceia. É um alerta. Então, o que que dá brecha para Satanás? São nossos pecados. Principalmente aqueles de estimação. Porque tem aqueles sem querer. Esse sem querer, você pede perdão e nunca mais faz. Acabou. Aí ele não vira de estimação. Amém? Preste atenção. Uma anaconda, ela não nasce com 12 metros. Mas ela pode chegar a 12 metros. Você concorda comigo? Sim ou não? Anaconda, você sabe o que é, né? A croba. Ela não nasce com 12 metros, mas ela pode chegar a 12 metros. A 8 metros ela chega facilmente. Uma cobra de 8 metros come uma pessoa, sim ou não? Sim, eu já vi. Então, já vi.
Então, não comendo, mas eu já vi uma pessoa dentro da cobra, engolida já. Então, preste atenção, é possível. Então, qual é uma das principais coisas para fazer com que a cobra não cresça? Mata quando ela está pequena, meu filho. Quem entendeu aqui? A anaconda é o teu pecado. Mata ele enquanto está pequeno. Porque se ele completar 8 metros, meu amigo, ele te come com a maior facilidade. Não dá mais para dominar. Chega. A gente não pode mais brincar. Está vindo aí o maior avivamento dessa terra. E eu quero que você esteja dentro. Amém, amado? Então, o que mais? As nossas fraquezas. E quando eu falo aqui em fraquezas, eu não estou me referindo, eu não me refiro à fraqueza comum de todo mundo. Problemas que às vezes a gente tem, fraqueza, né? Não, mas fraqueza espiritual por falta de vigilância e constância de leitura da palavra, de oração, de jejum. Nós vamos começar a falar muito nisso. Porque é aí que você vai vencer, com oração, leitura da palavra e jejum. Crente vence batalha de joelho. O que mais? Inconstâncias, como a apóstola disse aqui, como a irmã disse, o Espírito Santo quer falar com a igreja. Realmente é isso. Esse é um dos maiores problemas. Inconstância. 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 Porque ensinada a igreja está sendo. A questão é essa inconstância. Inconstância é terrível, um pecado terrível. Começa e não termina. Uma pessoa dessa jamais vai ser vencedora, meu amigo. Deixa esse negócio rasgar, se acabar, vai destruir, mas eu não desisto, eu não arredo um segundo, eu não vou perder. Acabou. Amém? E distrações, que hoje o negócio está pegando. Mas vamos lá. Então, tudo isso abre brechas para que Satanás ataque e se alimente. Ok? Então, diga assim comigo: a partir de hoje, Satanás vai passar fome. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela que ela não está acreditando muito em ti, não. Ó. Diz para ela. E se a pessoa não falar contigo, diz: ei, fala comigo. Diz para ele: Satanás, a partir de hoje, vai passar fome. Agora olhe para mim, ele vai continuar rondando, sim ou não? Procurando a quem tragar, sim ou não? Mas ele vai pegar você? É isso aí. Acabou. Então, eu quero começar aqui com o perigo da distração espiritual. Perigo da distração. Olhe para mim, você é cristão e em qualquer lugar tem armadilha para você. Vou repetir, você é cristão, você não é bem-vindo nesse mundo. Não pense que essas pessoas gostam de você, eles não gostam. Eles não gostam. Eu descobri, não existe verdadeiramente amizade entre luz e trevas. Não tem, não pode, não tem como. E eu descobri da pior forma possível. Mas é assim, a gente vai crescendo, dia a dia. Mas eu não vou desistir deles. Não vou desistir. Eu mudo as estratégias, mas desistir jamais. Eu não sou um homem constante. Então preste atenção. Eu tenho coisas guardadas, irmão, que eu fico falando, repetindo, para estar me lembrando aí. Uma hora vai, pau, acontecer. E cadê a Luziane? Com o Jefferson. Está ali os dois. Eu estou escrevendo outro livro. Paternidade e discipulado. Paternidade e discipulado. O perigo da distração espiritual. Vamos aqui. O diabo procura os despreparados. A primeira advertência de Pedro é que estejamos alertas e vigilantes. É isso que ele diz. Muitas vezes o maior perigo não é a tentação
Aquela tentação óbvia, aquela tentação, a mulher, o dinheiro, outra coisa qualquer aí, né? Sexo, nada disso. Às vezes não é isso, mas a distração. É como eu estou te falando, ele ruge daqui para distrair. Tem muita gente vivendo assim dentro da igreja. Que tipo de distração é essa? É quando nós deixamos de orar, é quando nós deixamos de estudar a palavra, ou de nos congregarmos. Aí a gente abre brecha. Tu quer ver? Uma pessoa dodói é uma pessoa que diz, eu não gosto de célula. Essa pessoa, eu não tenho medo de dizer isso. Ontem eu fiz 26 anos de ministério. Pregando para os jovens. Foi poderoso ontem, não foi, gente? Coisa maravilhosa. Eu preguei, soprei e fui-me embora. Eles passaram 2 horas lá, na presença de Deus. Foi até 1h da manhã. Olha aí, Jean. O Jean está aí. Até 1h da manhã. Aleluia. A Geralda chegou lá em casa, a Geralda perguntou, e aí, meu amor, como foi? Que sempre ela me pergunta. Aí eu digo, os meninos ficaram lá no chão. E o Jean, digo, na rede, dormindo. Bem cuidado, bem tratado. Esse povo gosta do Jean, rapaz. Comeu uma melancia que as irmãs deram para ela. Auxiliadora, tu não. Então, vamos aqui. Quando nós deixamos de orar, gente, quando nós deixamos de ler Bíblia, de jejuar, eu sei que não é uma prática para todo mundo, mas deveria ser. Você deveria jejuar pelo menos uma vez por semana. Começa pelo menos com uma refeição. Depois você vai ver. Você vai tirar 2, depois o dia inteiro. Porque é tão gostoso ficar na presença de Deus. Porque o que o jejum faz? O jejum não vai te fazer poderoso. O jejum, ele nos torna assim, ele exercita o nosso espírito e enfraquece a nossa carne. Aí a gente fica mais sensível às coisas espirituais. Se for jejum espiritual. Amém? Não é fome, não é deixar de passar a emagrecer, não. Para emagrecer, não. Então, é nesses momentos, quando você não se alimenta, quando você não ora, não jejua, não medita na palavra, é nessa hora você enfraquece. É nessa hora, ele começa. É esse aqui, ó. Aí começa. Fica aí, vigia ele, porque uma hora ele vai dar brecha, aí a gente ataca. Mas é o seguinte, meu amigo, um diz para o outro, eu fico imaginando, né? Os capeta conversando. Mas é o seguinte, meu amigo, a gente pode não ter uma segunda chance, porque os anjos que estão ao derredor deles são poderosos. Mas se ele der brecha, não tem anjo, não tem ninguém que segure. Presta atenção que eu vou dizer para você. Se você se entregar, nem Deus pode te ajudar. Se você não fizer a sua parte, porque Deus já fez a dele, você já está lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, protegido, guardado. Você sabia disso? Mas não se alimenta. Bíblia é alimento. Diga comigo, Bíblia é alimento. Quem come bem, fica forte, sim ou não? Beleza. Diga, oração, respiração. Então, quem come bem, respira bem, vive bem. Você sabia disso ou não? E jejum é exercício. É malhar. Então, as 3 coisas juntas vão te fazer forte. Você tem que comer bem, você tem que respirar bem e tem que se exercitar, porque senão você vai ficar doente. Hoje tem um monte de gente doente porque não... E outra coisa, acaba com esse negócio de caminhadinha, tem que malhar.
Caminhadinha não adianta para nada. Você vai ficar melhorzinho do coração. Mas fisicamente, tem que malhar, pegar peso. Acabar com as dores no corpo. Preparar o músculo para a velhice. Você não vai ficar novinho e bonitinho assim o resto da vida, não. Se você tiver sorte, você vai ficar que nem eu, mas se não... Existem pessoas que, por negligência, começam a perder seu tempo com entretenimento excessivos. É rede social demais, é Instagram demais. Eu quero te dizer que eu também assisto, que eu também vejo. Mas tem que ter tempo, tem que ter uma hora. É série demais. Vamos maratonar nesse final de semana. Aí começa a sexta, e a sexta, sábado e domingo. Maratonando. Ainda passa a mensagem um para o outro. E aí, rapaz, maratonei e tal, e pai. Distração excessiva. Eu não estou dizendo que você não deva se distrair. Deve sim. Junto com sua esposa, com seus filhos. Nunca sozinho se você é casado. Nunca. Nunca vá para nenhum lugar que a sua esposa não possa ir com você. Ou nunca vá para nenhum lugar que seu esposo não possa ir com você. Principalmente para se divertir. Vá se divertir dois juntos, rapaz. Vá brincar. Namorar. Uma boa maratona. Diga comigo. Distração em excesso. Segundo, a importância da vigilância constante. Pedro nos fala aqui sobre a importância da vigilância constante. Vigiar envolve estar espiritualmente desperto. Assim como um soldado em guarda não pode dormir enquanto vigia, o cristão precisa manter uma postura de atenção constante. Constante, constante. Vou repetir, para onde você for, tem armadilha para ti. Então, isso significa reconhecer as ciladas sutis que o inimigo pode colocar nas nossas vidas, como pensamentos de dúvida, desânimo, pecado. Amém? Vigilante, né? Nós somos o soldado em guerra. O soldado em guerra tem que estar vigilante, né? Sabe a história daquele soldado que estava na porta do quartel? Aí sabe, quem sabe o que é parafal? Show de bola. Também não é? Você tem uma espingarda. Tá? O soldado estava de sentinela. Aí o capitão maldoso, se eu vou pegar esse cabra hoje. Aí deixou para ir de madrugada para ver se ele estava de sentinela. Quando chegou de madrugada, ele estava em cima do parafal, em cima do... Bem pertinho da guarita. Aí o capitão olhou e disse: "Está dormindo, soldado?" Aí o soldado olhou e disse: "Não, senhor. É que eu estava olhando esse embuá que está passando aqui e eu estava pensando, já pensou se esse embuá servisse exército? Quantos coturnos ele não ia usar?" Pensando que é só tu, é? Mas presta atenção. Nem sempre vai ser assim. Uma hora é cafua, uma hora é prisão. Vai ter uma hora que não vai ter como dar desculpa. O avivamento está chegando. Você e eu vamos entrar num tempo de tanta comunhão com Deus que ninguém vai segurar a gente.
Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Se você for apaixonado por Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo vai dar certo na sua vida, independente se der certo ou não. Porque você vai estar completo, feliz. O restante é acréscimo. O maior dom já veio do Pai das Luzes. É o nosso presente maior, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso maior presente. Não se distraia em andar com Ele. O diabo ele se disfarça de anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. Nós. Outra coisa, o adversário é ativo. O inimigo ele é persistente e cruel. Assim como Deus é amor, o diabo é ódio. Se o diabo tocar fogo na tua casa, toca fogo em você, e ele ainda vê as cinzas, ele vai dizer, ainda existe cinza. Ele não se satisfaz. Ele não se satisfaz com nada. É um ser terrivelmente mau. O diabo não é um adversário passivo. Ele está constantemente rondando, buscando oportunidades para atacar. Como um leão, ele é astuto, paciente e implacável. Ele ataca para matar. E ele ataca para comer a melhor parte. Muitas vezes ele espera um momento de fraqueza, de desânimo, de isolamento para lançar suas investidas. Ele passa tempo, ele vai passar anos te esfriando, não tem problema. Ele é paciente, ele é espírito. Então, imagina um cristão que está passando por dificuldades emocionais ou financeiras, por exemplo. E nesse momento de vulnerabilidade, o diabo pode tentar plantar pensamento de derrota, desesperança, ou até mesmo desobediência a Deus. Culpar Deus é um dos exemplos. Então, ele busca por brechas. O diabo não pode nos forçar ao pecado. É por isso que você não tem, presta atenção, é por isso que você não tem explicação. Porque ele não pode te forçar ao pecado. As igrejas, na sua maioria, colocam a culpa tudo no diabo. Foi uma armadilha do diabo. Ah, não sei das quantas para lá. Você só cai se você estiver distraído. Se você estiver vigilante, alerta e vigilante, você não cai. E se cair, mesmo sem querer, Deus vai te dar o suprimento para você sair dessa. Porque você está fiel. Porque, é claro, a gente erra. E não é disso aqui que eu estou falando. Mas o diabo não pode nos forçar ao pecado, mas ele procura brechas. Áreas onde nós estamos fracos ou descuidados. Isso pode ser através de maus hábitos, atitudes de orgulho, falta de perdão, ou outras áreas não resolvidas na nossa vida. Por isso a vigilância envolve não apenas ficar de olho no que acontece ao nosso redor, mas também examinar o nosso próprio coração. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Nós somos os maiores sabotadores de nós mesmos, autossabotadores. Nós temos que ter cuidado com isso. Você não pode fugir dos problemas. Não fuja dos problemas, encare os problemas de frente. Encare. Senão você vai se auto-sabotar. Quem precisa resolver isso é você. Não é Deus, não sou eu. Não é o teu líder de célula. Quem tem que resolver isso é você que está fraco. É você que não ora, é você que não jejua. É você que não lutou, foi você que abriu brecha. Foi você que mentiu. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem ninguém tem, nem Deus tem. Isso é problema seu com você mesmo. Mas o diabo sabe.
Ele está ao redor. Está só de olho em ti, escondidinho. Então, sonda o teu coração nessa noite. Está vindo um avivamento aí. A defesa espiritual. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. O chamado à vigilância não é apenas para identificar o ataque, mas para estar sempre pronto para resistir. A Bíblia diz resistir o diabo? É isso aí. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É simples ou não é? É resistir. Então, mas em Efésios capítulo 6, 10 e 11, diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E a gente deve vestir toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Leia esse versículo todo dia, até você se convencer. Até você se convencer. Até você se convencer. Até você se convencer. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Leia esse versículo todo dia, Efésios capítulo 6. Leia, 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 leia. Até você se convencer. Então, ele nos exorta, nos fortalecemos no Senhor. Quando você estiver fraco, faça que nem Paulo. Porque é quando nós estamos fracos que nós estamos fortes. O Senhor se fortalece da nossa fraqueza. Você sabia disso ou não? Deus não quer acordo com quem é forte. Ele quer acordo com quem é fraco. Com quem diz assim, não, eu não consigo, não vou nem lutar. Entra nessa luta por mim. Vamos lá? Quem está entendendo aqui? A tua carne não suporta o pecado, meu amigo. A carne não presta para nada, Jesus disse. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas é quase sempre quem vence. Deixa de ser bobo. Nós estamos falando de coisas espirituais. Coisas espirituais se vencem com coisas espirituais. Eu disse já aqui para vocês, né? Eu aprendi a transitar no mundo espiritual. Eu aprendi. Aquelas experiências que eu já tive na minha vida, e um monte de coisa, e também estudando muito. Fui malhar. Quando eu entrei na academia, eu senti algo. Aí eu fui me preparando. Fui respirando. Aí fui entrando, passando, falando com todo mundo. Eu falo com todo mundo, meu amigo. Eita, tá do outro lado. Eu sou assim. Eu quero... Todo mundo sabe que eu sou pastor. Todo mundo sabe que eu sou casado com a Geralda. Ela é a minha blindagem contra as ciladas mulherais. E ali o diabo usa, irmão. Não é brinquedo, não. Quando eu chego na porta, que eu olho os negócios de Halloween. Aí eu digo, entendi. É invocação, né? Presta atenção uma coisa. O que é que as crianças dizem quando elas batem na porta agora nesse negócio de Halloween aqui inventado? O que é que elas dizem? Vamos lá? Doce, elas batem na porta, né? Aí, doce ou travessura? É travessura porque eles são desse tamanho. Mas o que o diabo está implantando na mente deles é o seguinte: ele bate na tua porta e diz, ou tu me dá o que eu quero, ou então eu te mato. Vai ser assim no futuro. Você entendeu a mensagem? É subliminar. Ele não tem pressa. É por isso que a sociedade está desse jeito. Os jovens tudo matando, tudo morrendo cedo.
Viu agora no Rio de Janeiro? Ontem eu me assustei. Eu ainda me assusto com algumas coisas. Os caras estão pedindo o documento das casas, lá em Muzema, na área do Complexo do Alemão, aquela área que é enorme, gente. Aquilo ali, é enorme. Você não tem noção. Tá, as maiores favelas. Os caras estão pedindo o documento das casas. Se você não levar o documento da casa, ou provar que é inquilino ou que é dono da casa, eles te expulsam. O tráfico. Saiu ontem. E se você é o dono ou inquilino, você vai pagar R$70 por mês, porque você é inquilino deles. Mas quando começou? Doce a travessura. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eles precisam ouvir de Jesus. Esse povo precisa ouvir de Jesus. Os nossos jovens estão morrendo. Nós precisamos de mais nazireus. Mais jovens consagrados. Que não tenham medo de entrar nos becos, nas vilas. As penitenciárias estão assim, esperando alguém para ir lá pregar. Está vindo aí um grande avivamento. Então nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Estar vigilante significa usar as ferramentas espirituais que estão à nossa disposição. Oração, palavra de Deus, fé, justiça e salvação. Está à nossa disposição essas armas. Quanto essas armas aí, meu amigo? Não tem. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Alguém que passa, por exemplo, por tentações constantes na área da ira, pode reforçar a sua defesa espiritual estudando versículo que fale contra a ira. Estuda, vê na Bíblia. Eu tenho um problema nessa área aqui, eu vou procurar na Bíblia. E eu vou ler. Por isso que eu estou dizendo, leia, 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 leia. Uma hora você vai se convencer de que isso é verdade. E daqui a pouco, quando a tentação chegar, quando chegar, você está vestido, você está de pé, está com as armaduras de Deus. Acabou, entrou, fez parte, faz parte. Você está entendendo, querido? Eu vou repetir, eu vou explicar para você porque eu estou dizendo que vem um grande avivamento. Vem um grande avivamento aí, sabe por quê? Porque nós vamos nos arrepender. Porque nós vamos começar a chorar diante de Deus pelos nossos próprios pecados, não pelo pecado dos outros. Porque nós vamos parar de apontar a vida dos outros e olhar mais para nós e reconhecer que nós precisamos de Jesus. Aí acontece o avivamento. Avivamento, meu irmão, é oração diante de Deus com confissão de pecado e choro, lágrima. Aí vem avivamento. Aí você vai ver uma igreja avivada. Mas enquanto isso não estiver acontecendo, não tiver arrependimento, eu vou estar aqui pregando, falando, tentando ser light. Mas para te alertar, o teu maior inimigo, fora de você, está ao teu derredor. Ele não vacila, ele é cruel. Então, o que é que nós temos que fazer? Pedro continua em 5,9. Coloca aí, 1 Pedro 5,9. Ele diz, resistam-lhe. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam-lhe. Resistam ao diabo. Resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Não tenha medo dele. Resista. E resistir, ele te repreende, Satanás, em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando a resistir dentro de nós com uma luta interna poderosa. Dizendo, aqui não, meu filho.
Aqui tu não vai tragar, não. Aqui tu vai jejuar. Aqui tu vai passar fome. Se depender de mim, tu vai passar fome. Quem mais está disposto a dizer isso? Então bata no seu peito aí e diga: se depender de mim, Satanás. Diga: se depender de mim, Satanás. Tu vai passar fome, seu desgraçado, malamanhento, aidético, desbanguelado, podre. Se depender de mim, tu vai passar fome. Inimigo da minha alma, espírito imundo, espírito imundo. Se depender dessa igreja, tu vai passar fome, Satanás. Eu estou liderando um povo que teme a Deus, e eu estou liderando um povo que vai para o céu. Eu tenho um povo que, se ainda não tiver, mas vai engrenar. E vai ter esperança da glória e não esperança do inferno. Porque nós não te tememos, Satanás. Nós só tememos a Deus. Só a Ele nós devemos temor. Ele não pode te tocar se você não der brecha para Ele. Então te levanta nessa noite. Nessa ceia, te arrepende, chora, clama, e vem te alimentar do pão da vida, para ficar forte. Perdoa quem te fez mal. Te levanta como homem ou uma mulher de Deus. Está posta a mesa do papai. Está posta a mesa que nos alimenta, para que a gente continue forte. E unidos, nos levantando, abrindo nossas casas para ter célula, sendo treinado, para aprender a servir a Deus melhor. Você vai ver, nós vamos ser uma igreja de excelência e relevante nessa cidade. É isso que eu tenho orado e pedido de Deus. E a minha oração é igual a da Nazireu. Senhor, se tu precisa de um corpo, usa o meu. Está aqui. Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer isso hoje? Eu não sei você, mas eu tenho feito uma revisada, estou dando uma revisada na minha vida. Eu vou te dar 2 minutos para você ficar de joelho e orar. Sim.